Unimed Campos. Pode contar. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Sexta-feira, 14 de novembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa e aí você, na melhor hora do dia, vai ouvir o podcast também desse programa, se você quiser. Logo mais, reprise na Plena TV. Parte desse conteúdo produzido aqui pode estar amanhã na Folha da Manhã impressa, que sai bem cedinho nas bancas e também nas casas dos assinantes. E, claro, pela Alexa. Dá o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM, pelo aplicativo da Folha, né? Aquele aplicativozinho também, rádios, aplicativozinho, modo carinhoso, né? Aquele aplicativo rádios.net, vai lá, você vai encontrar a Folha FM. São 7h10 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações e a gente começa com a previsão do tempo. Para Campos, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma sexta-feira de bastante calor em relação aos dias anteriores aí, com noites e madrugadas até bem frias para o período do ano, né? Hoje, mínima de 19, máxima de 32, com a predominância do sol durante todo o dia, não há previsão de chuva e neste momento faz 23 graus em Campos. Para o fim de semana, já que hoje é sexta, nós temos a probabilidade de chuva no sábado. Temperatura cai um pouco para 28 de máxima, hoje é 32, então hoje vai fazer, e sensação térmica mais alta também do que isso, né? E no domingo, temperatura fica mais ou menos aí nessa casa de 29 graus, também, que é básico aí, né, quase igual a de 28 do sábado, com probabilidade de 55% de chuva, principalmente no fim da tarde de domingo. Mas para hoje é tempo bom, com céu claro, com sol e calor de 32 graus. Agora são 7h12. O programa de hoje tem o prazer de receber o Leon Gomes, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. Leon é vereador pelo PDT, licenciado em Campos, e também é presidente do PDT em Campos. Vamos conversar com o Leon, que isso tudo aí não vale nada diante do título de ser pai de Benjamin. Aí é que é o título. E o Leon vem para conversar com a gente sobre a situação dos abrigos para menores em Campos, após aí cerca de 5 meses quase de intervenção judicial. O que tem de melhor, o que tem de recuperação? Me parece que há uma determinação, e eu quero entender do Leon, que seria colocar ar-condicionado em todos os cômodos, em todas as áreas, inclusive áreas comuns também, que seria maravilhoso, né? Espetacular. Uma determinação da justiça nesse sentido. Vamos saber do Leon sobre essa situação também. Enfim, todos os detalhes sobre essa questão. E hoje vamos conversar com o presidente do PDT também, que é o Leon Gomes, claro, e saber sobre o posicionamento do partido nesse tabuleiro político que cada dia que passa agora começa a funilar. Daqui a pouco estamos a menos de um ano das urnas de 2026 e no segundo bloco a gente vai falar como é que o PDT de Campos vai se posicionar nessa disputa para os cargos de deputado estadual e federal para 2026. Por fim, vou pedir ao Leon também para fazer uma projeção às eleições de presidente, governador e senador, principalmente, Leon, depois dessa mega operação do governo do estado, que já foi captada pelas últimas pesquisas, mudando o desempenho
que vinha, a ascensão que vinha Lula por conta do Trump, por conta da carta, por conta do clima que rolou lá na ONU, aquela coisa toda. Lula saiu daquele patamar de rejeição alto que ele estava, começou a diminuir, começou a alçar voo e agora já deu uma queda. A coisa me parece ainda muito bem pareada ali, bem empatada. Mas vamos trazer esses números aí que o Aloysio Abreu Barbosa fez esta semana na cobertura das pesquisas divulgadas, e aí para você analisar com a sua expertise aí de urna, porque eu acho bacana assim, você tem experiência de ler, de ver, mas quem já foi testado lá nas urnas é que sabe. Agora, é coisa assim impressionante, né? Essa coisa tal de urna é um negócio fabuloso. E, Leon, só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente começa esse papo aí contigo. Mas obrigado pela sua presença, né? E eu sei que da sua luta logo cedo, né? Tem aí as atividades, né, do Benjamin, então você tem que montar lá a sua agenda para estar aqui cedo com a gente. Obrigado. Para você que está ligado agora na gente, vamos às informações também com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E RadMed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. E olha, para quem sabe, essa questão de exames, de imagem, quando ele tem a qualidade avançada, está sempre à frente, é muito importante para quem está se cuidando, para quem está fazendo um tratamento ou um exame de rotina. Isso é extremamente importante. E a RadMed mantém essa qualidade sempre muito avançada. 7h16. No portal folha1.com.br, orçamento de 2026 com previsão de 2,8 bilhões é apresentado na Câmara de Campos. Só uma comparação rápida aqui, inevitável. Você viu de Macaé? 5,1 bilhões. 5,1 bilhões, quase que o dobro de Campos, com a população muito menor. Tempos bons que nós já tivemos por aqui. Comerciante de Guarulhos morre em acidente no Espírito Santo. Júnior Tinoco, de 43 anos, estava em um caminhão que capotou na ES 117. Vladimir anuncia férias de 10 dias em inauguração da Penha. Vice-prefeito Frederico assumirá interinamente o cargo. Após a operação no Rio, Lula perde e oposição ganha intenção de voto. Está aqui a pesquisa, feita mais uma delas, feita aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, está no portal folha1.com.br. Suspeito de envolvimento na morte de policial militar em Campos é preso no Rio. Nutricionista é encontrada morta em prédio no Parque Tamandaré, em Campos. Ontem, as redes sociais tomadas aí por esse fato, por esse acontecimento. Diana Areias, de 39 anos, tinha quase 200 mil seguidores nas redes sociais, era influencer, era nutricionista e, enfim, mantinha aí uma saúde em dia, mas foi encontrada morta aos 39 anos. E a Polícia Civil investiga o caso. Grupo Barcelos inaugura mais uma unidade do Superbom em Campos. Agora foi no TUF, onde foi o Ronset, onde foi outros supermercados. Agora pertence ao Superbom ali na Felipe Web. Câmara de Itaperuna reprova contas do ex-prefeito Alfredão. Enel promoverá feirão de renegociação nos dias 17 e 18 em Campos. Mototaxista é assaltado e Polícia Militar inicia operação em Campos. E ainda, regime adicional de serviço da Guarda é aprovado pela Câmara. Houve um novo desabamento na Fazenda Mandiqueira,
em Quissamã, patrimônio histórico também, indo embora aí, não é só Campos, né? Parece que aqui na região a coisa é complicada. Miracema, que é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, dá o exemplo pra gente. São 7h19 em Campos. Leon Gomes, obrigado pela sua presença, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, vereador licenciado e presidente do PDT. Bem-vindo aí a essa casa. Deixa eu abrir aqui a notícia. Bem-vindo aí a essa casa sempre. Bom dia. Bom dia, Cláudio. É um prazer imenso aqui com vocês aqui, mais uma vez. Agradeço o convite, né? Estou aqui disponível para respondermos todas as perguntas, falarmos dos cenários atuais aí. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã bastante prazerosa, como sempre é quando estou aqui com vocês. Obrigado, pela sua presença. Eu quero só trazer aqui, para a gente começar esse bate-papo, a situação dos abrigos para menores em Campos. Antes de falar sobre essa situação, me diga uma coisa. Quantos menores hoje a Fundação assiste no município todo? Então, se a gente for levar em conta somente as crianças que estão dentro dos acolhimentos, hoje estamos com 189 crianças, e entre crianças e adolescentes, né? Vai até os 18 anos incompletos. E até os 18. E aí 17 anos, né? Quando faz 18 já não... O acesso aos abrigos é dado de que forma para esses jovens, essas crianças? Pode ser através do abandono de incapaz, né, de um pai, pode ser uma criança que foi violentada, foi abusada, que esteja em um ambiente onde tem a drogadição. Então, assim, pode acontecer de vários fatores. Então, nós temos hoje 5 conselhos tutelares, é bom falar deles, que são justamente aqueles que guardam, né, e resguardam o direito dessas crianças e adolescentes. Então, eles estão sempre atentos a todos os acontecimentos, são corajosos demais porque entram em todos os lugares com o objetivo de proteger o direito dessa criança e adolescente. Então, assim, se não fossem os conselheiros tutelares também, eu acho que nós teríamos bastante dificuldade. E é muito bom saber que a nossa cidade tem 5 conselhos, né? Já vi situação de conselheiro passar sufoco. Não é brincadeira, não, cara. Às vezes chama reforço, uma coisa assim, mas é um momento delicado que a família às vezes passa. Perde a estrutura familiar, fica tudo muito difícil, né? O objetivo dos conselheiros, quando eles vão numa diligência, não é retirar aquela criança ou aquele adolescente do seio familiar, né? O objetivo deles, primeiro, eles vão entender a situação, vão buscar se existe algum outro familiar em condições para estar cuidando daquela criança ou adolescente, e aí constatado que não há familiares com capacidade, vamos dizer assim, para ficar com a guarda daquela criança, nem que seja provisória, aí eles tomam as providências devidas e encaminham para o acolhimento através do serviço de regulação de vagas que nós temos em Campos. Perfeito, perfeito. E são pessoas eleitas pela população, né? Sim, sim. Que tem aquela eleição para os conselhos, a gente sempre acompanha aqui também. Bom, Leon, nós já tivemos outras crises na Fundação, uma no governo do Rafael, em que faltou aí, em dado momento, comida para as crianças. Me parece que esse não foi o caso agora. E eu quero entender de você, e vou trazer aqui um trecho da reportagem que está no portal folha1.com.br, para a gente poder pontuar e você detalhar para a gente o que de fato aconteceu e como está hoje, naturalmente 5 meses após aí eu não sei se eu posso chamar de crise, mas desse episódio, né? O juiz Márcio Roberto Costa determinou a interdição imediata de 2 abrigos. Quantos abrigos nós temos hoje? São 8 abrigos. 8. De 2 abrigos em Campos. Na sentença, o juiz da Vara da Infância e Juventude determinou à Fundação Municipal da Infância e Juventude que tome providências, seja levando as crianças para hotéis ou casas, já que os menores acolhidos nas instituições não podem continuar em locais sem infraestruturas ou infraestrutura, como falta de janelas, tomando água fervida e comendo salsicha, entre aspas. Outra decisão foi abrir um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Também na data,
o Ministério Público do Rio, através da promotora Anique Assede, ajuizou a ação civil pública contra o município e a fundação. E já a prefeitura, em nota, reafirma o seu compromisso com a política de acolhimento. Esse fato aconteceu, tem falta de estrutura, falta de janela. Houve um momento em que só tinha salsicha para as crianças. O que você traz para a gente desse ponto aqui inicial? Então, primeiro, parabenizar o Judiciário de Campos, que cuida dessa pauta, né? Tanto através do Dr. Márcio, que é o juiz da Vara da Infância, como também da doutora Anique, que é promotora de justiça. Eles, talvez as pessoas, quando leem uma matéria dessa, vai pensar que eles só aparecem no momento do caos. Não. Existe uma fiscalização constante pelo judiciário dentro dos acolhimentos, né? Eles são responsáveis direto pela garantia de direito dessas crianças e proteção delas. E teve uma visita, especificamente em um acolhimento nosso chamado Portal da Infância e Juventude, que nós tínhamos algumas dificuldades e uma delas era justamente o esgoto, que quando enchia e acabava transbordando, né? E a gente não tinha ligação, porque lá até então não tinha esgoto na rua, né? E aí a Águas Paraíba, há um tempo atrás, não muito tempo, fez justamente o trabalho de saneamento básico. E aí a gente começou correndo atrás. Na verdade, a interdição, ele deu um prazo para que a gente tomasse as providências cabíveis, e assim nós fizemos. Conseguimos, junto da Secretaria de Obras do secretário Fábio Ribeiro e a Águas do Paraíba, conseguir um acordo onde a Águas do Paraíba fez a ligação do esgoto para a rua para a gente lá, né? Até então a gente não havia conseguido, então o empenho de Fábio Ribeiro foi muito importante para isso acontecer. Fizemos a ligação, juntamente com a Secretaria de Educação, mais uma vez, tanto o Fábio Ribeiro como também a Tânia, e de certa forma também com a colaboração do próprio vereador Marcelo Feres, mesmo estando distante, se empenhou também em se envolver na causa. Nós conseguimos reformar todo o abrigo, né? Colocamos tudo o que estava faltando, né? Que era necessário fazer, e aí, portanto, a interdição não aconteceu, né? Trouxemos melhorias significativas. Então é bom lembrar que, como a gente sabe, eu estou tendo a oportunidade de estar no governo desde o meu primeiro ano de mandato. Então o compromisso do prefeito Vladimir Garotinho com o cuidado com essas crianças e adolescentes é muito importante, né? E ele tem esse cuidado. A prova disso é que nos 4 anos anteriores nós não tivemos dificuldades. Então, assim, foi um episódio que eu entendo importante, mas também foi um episódio de um ano isolado dentre os outros 4 que sempre foi bem atendidos os acolhimentos. Em relação ao alimento, nós passamos por um processo, isso aí é uma lei federal que colocou diretrizes novas em relação às licitações. Era necessário que fosse criada a central de licitação, né? Porque é uma determinação dentro da lei em âmbito federal. E também tivemos o novo organograma, que foi difícil ser votado, né? Foi votado somente em maio, e a central de regulação e a central de licitação, para acontecer, era necessário justamente que esses cargos estivessem disponíveis já. Então nós tivemos algumas dificuldades nas licitações. Não foi negligência do prefeito Vladimir Garotinho, não foi negligência do presidente anterior da fundação, pelo contrário, né, o prefeito sempre dando o respaldo para que as coisas acontecessem, mas esbarrou sem o processo correto para compra, nós não tínhamos como comprar de forma adequada. Mas aí entra a capacidade de um governo que tem trabalhado em prol de todos, e inclusive quando tem um staff que entende que nós não somos ilhas, nós somos um grupo, e nós tivemos a colaboração do secretário Rodrigo de Carvalho, que também se colocou à disposição, nos ajudou com o abastecimento das alimentações que nós precisávamos. Tivemos e temos, quando nós precisamos, a própria Secretaria de Educação que nos ajudou, a Secretaria de Saúde através do Gilberto, do Dr. Arthur e do Dr. Paulo Irano. Então, assim, a gente nunca faltou. Teve o episódio da salsicha, sim, tinha dia que o cardápio estava lá salsicha, mas não era só salsicha, né? Tinha o frango, a gente sempre botava 2 tipos de proteína. Teve algumas dificuldades no abastecimento da limpeza, do higiene, mas também não faltou. Então, assim, é bom deixar claro que, apesar dos apontamentos do judiciário, não faltou o alimento dentro dos acolhimentos, como você mesmo falou, em épocas anteriores. Então, assim, foi muito importante a presença mais incisiva do judiciário, mas também
o aval do prefeito de nós solucionarmos o problema e tentarmos caminhos juntos com todo o staff dele, como eu falei, educação, saúde, desenvolvimento humano, a gente conseguiu avançar bastante. A salsicha azedou? Olha só. Porque, assim, desculpa te interromper o seu raciocínio. Porque para fazer a pergunta é fácil, mas deixa eu contextualizar rápido. Porque, assim, a salsicha já é muito mal vista, a gente, né? Apesar de que, eu até estou falando certo hoje, eu falo salsicha, mas eu adoro salsicha. Aliás, eu adoro embutido. E tem aquela coisa de evitar alimentação, essa coisa. Mas, assim, ela foi porque quando a gente já fica tão estigmatizado com aquilo, aí chega a fiscalização. Bicho, a salsicha, olha só, aí, agora já está sem janela, já tem uma salsicha. E aí? A salsicha foi o pingo a mais que fez transbordar? Eu acredito que pode ter sido, né? Então, a gente sabe que não é o ideal, não é o adequado, mas como eu falei, nós estávamos em um processo licitatório justamente para conseguir ter um contrato para que a gente pudesse, como está acontecendo hoje, abastecendo os acolhimentos com toda a proteína necessária dentro daquilo que está no contrato, né? Pode ter sido o estopim. Quando você fala da questão de estar sem janela, dá a impressão que sempre esteve sem janela, né? Sempre esteve, não é isso. Então, nós temos acolhimentos com somente com bastante crianças, e nós temos acolhimentos também que tem alguns adolescentes. Em alguns momentos, esses adolescentes eles quebram a vidraça, eles quebram porta, por N fatores, e não é culpa do adolescente, por os traumas da vida deles, eles têm alguns comportamentos que são, de certa forma, inadequados. Inadequados de que ponto? Que não deveria acontecer, mas também eles têm um histórico de vida, né? Talvez eles viviam dentro de um lar onde tinha agressões, onde tinham situações de fúria dos pais ou de algum familiar, e infelizmente eles vão refletir isso. Se tivesse tudo bem, não estaria ali, né? Entendeu? Então, assim, se tivesse tudo bem, eles não estariam. O bom seria que não existissem os acolhimentos, mas se existe, que não precisasse. Isso aí, que alguma coisa está fora do lugar. Então, assim, nós, para você ter uma ideia, em 2023, nós compramos mobiliários novos, nós compramos geladeira, videogame, fizemos manutenção em todos os acolhimentos, juntamente com a Secretaria de Obras. Então, assim, a gente tenta o máximo possível, né? Estamos agora fazendo algumas reformas importantes, alguns ajustes. O portal da infância, se for lá hoje, desde o dia que a equipe do Dr. Márcio foi lá, e agora como está, tivemos uma mudança significativa, mas com alguns apontamentos de melhorias que nós precisamos ainda fazer. Então nós estamos tentando. Então isso está sendo possível, como eu repito, é muito bom você ser secretário, estar como presidente dentro de um governo que não fecha os olhos para a realidade nem se isenta de suas responsabilidades. E é assim que está acontecendo. Então o prefeito Vladimir Garotinho, ele não se isentou das responsabilidades dele, entendeu o que nós precisávamos fazer, fez uma reunião muito produtiva com alguns secretários que ele entendeu que era importante para nos ajudar, e assim aconteceu como está acontecendo até agora. No outro trecho aqui da matéria, isso foi deixa eu só rapidamente voltar aqui, isso foi feito pela Dora Paula Paz e pela Maria Laura Gomes, foi em junho, 26 de junho. No dia do meu aniversário. Foi? Foi. Que presentão, hein? Presentão. 26 de junho, que é seu aniversário? Parabéns. Atrasado, mas parabéns. Com esse presente aqui foi uma maravilha. Bom, está um caos, abre aspas. Hoje chegou a um ponto que eu perdi a paciência. Tem criança no lar de Lara que está sem leite, sem água potável. Estão fervendo água para dar às crianças. Essas crianças estavam em situação de risco em casa ou na rua. A Fundação da Infância recebe um valor muito alto, milhões. Não dá para aceitar essa situação. Tomara que a coisa mude. A gente tem processos e está dando decisões, disse o magistrado. Como é que você interpreta essa parte aqui dessa situação em que ele fala sobre essa questão das crianças que estavam sem leite e tomando água fervida?
e que recebe milhões? Então, são dois pontos importantes que nós precisamos falar. O leite, ele poderia não estar em abastança, mas nunca faltou. Não faltou leite para as crianças. São leites especiais, tá? Não é o leite especial. Porque nós temos no lar bastante crianças, bebês, que precisam do leite especial. Quando nós não conseguíamos, via processo, nós íamos direto à farmácia e adquiríamos. Adquiríamos o leite daquela semana, né, entendendo que a gente tinha que trabalhar para na outra semana também ter o leite. Porque, como a gente fala, no poder público não é somente pegar numa farmácia e comprar. Se eu vou direto na farmácia e comprei na farmácia algumas vezes, isso acabou tendo que sair do nosso bolso, não, porque o processo é demorado, né? E aí nunca faltou o leite. Chegou lá, não tinha leite. Não tinha o leite, é bastante. Vai acabar amanhã, vai acabar essa semana. Mas quando acabava, nós chegávamos com o necessário para uma semana, talvez para uma semana, não tinha para o mês todo. E nós buscávamos ajuda da própria Secretaria de Saúde, que nos ajudou em alguns momentos, isso é bom também falar, né? Então, assim, a água potável, sem água potável, é bom lembrar que nós tínhamos um filtro lá. Então, esse filtro, o problema dele era algo simples, né? Vamos dizer assim, era trocar o filtro, né? Era trocar o filtro. Então, assim, o ferver a água aconteceu? Pode ter acontecido, porque a gerente é bastante séria, eu tenho certeza que jamais ela falaria algo que não aconteceu, né? Mas nós também hoje estamos com um processo, graças a Deus, depois que tudo se ajeitou, legalmente os processos puderam acontecer, e com muito empenho da equipe. Naquele episódio teve bastante celeridade, tanto do Marcelo, do Cristiano, da equipe lá de contratos lá, e a gente conseguiu soltar o processo. Hoje a água está lá, chegando com o quantitativo ideal, adequado. Então, assim, os problemas, eles realmente aconteceram, mas talvez a forma que ele é passado dá a entender que, olha, o poder público jogou as crianças dentro do acolhimento, fechou os olhos para isso e não vai fazer nada. Eu gostaria só de ratificar aquilo que eu falei. Nós tivemos 2021 a 2024 sem vocês escutarem falar nenhuma notícia de problema dentro dos acolhimentos, apesar das dificuldades enfrentadas também. Nós tínhamos dificuldades a serem enfrentadas. Só que era um outro cenário. Tivemos uma lei que mudou em dezembro, obrigando que fosse cancelado praticamente todos os processos que já estavam em andamento para se adequar ao modelo novo. Né? Isso foi muito difícil, porque você tem que ir do zero e você tem que ter uma central, você tem que fazer tudo, tem que abrir para todas as secretarias, ver se elas precisam do mesmo produto que você, e aí tem prazos para serem seguidos, né? Então isso acabou prejudicando e dificultando um pouco o andamento. Mas, graças a Deus, uma vez que tudo se normalizou, o novo cronograma foi votado, a central de licitação foi criada, hoje nós não temos o problema com essa questão de abastecimento dentro da fundação. E não daria, porque assim, quem é gestor sabe disso, a capacidade de você antever o problema, eu acho que é uma das maiores virtudes do gestor. Às vezes está sem nada para fazer, a cabeça está mais calma, eu fico olhando como é que anda, para ver se... E às vezes não é nem olhando, às vezes é só pensando, mas Henry Ford, o homem da Ford, o maior salário da fábrica era para o cara que não trabalhava, só pensava. Então, assim, e essa coisa é muito interessante na gestão pública, e há muitos anos eu conheço como é que funciona, ouvindo vocês, que são gestores públicos, que não é brincadeira. Mas assim, dá tipo assim, mas vamos ter um problema porque vai mudar a partir do ano que vem. Ele não pode comprar mais leite? Existe um limite, existe como é que é essa parte assim de tentar... Porque tudo no poder público é diferente, infelizmente, é muito burocrático, é muito complicado. Eu estava conversando com a Graziella dos Anjos, que fez um filme ontem com a Josiane Morumbi aqui, sobre a violência contra as mulheres, e ela conseguiu uma verba da lei Paulo Gustavo. Mas o que ela falou, eu gasto um tempo para fazer o filme e 2 tempos para justificar a verba que eu consegui. Então não é brincadeira essa coisa de setor público. E aí não daria para você antever isso e evitar esse desgaste? Então, se antecipar é justamente isso. Os contratos são feitos com um período de 12 meses. Né? Então, eles existem. E, na verdade, a lei ela foi alterada no final do ano.
Então, assim, você se adequar àquela realidade, infelizmente, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Porque nós temos que se adequar a uma realidade, tem que ter a abertura do orçamento do próximo ano, porque como que a gente vai licitar se a gente precisa da abertura do orçamento também, os empenhos acontecerem, todo o processo. Aí a gente teve a dificuldade da votação do novo organograma. Parece que não, e as pessoas às vezes usam isso. Isso é desculpa. Um discurso vazio, um discurso sem responsabilidade, é muito fácil falar que isso é desculpa. Mas quando nós precisamos seguir a risca da lei para que o prefeito não tenha improbabilidade administrativa, para que os secretários não sejam penalizados, nós temos que seguir o rito. E esse rito não é ditado por nós. É ditado por uma normatização que acontece e a gente tem que respeitar. Então a gente sempre tenta se anteceder ao problema. Nós sabemos quais são as realidades dentro da fundação, nós sabemos quais são as realidades dentro do abrigo. Então, aí por isso que eu falo para você, por que os outros 4 anos atrás nunca aconteceram? Porque um fato novo surgiu. E esse fato novo dificultou para nós o bom andamento. E aí, se fosse a má vontade do governo, não teria um orçamento. E a fundação é uma fundação, sim, que tem um orçamento muito bom para que ela possa funcionar. Então, foi assim em 2021, 22, 23, 24. Um orçamento só foi crescendo. Isso mostra, mais uma vez, que o prefeito ele tem responsabilidade, compromisso, sim, com a política da criança e do adolescente em Campos, porque o orçamento não diminuiu durante esse período, o orçamento cresceu em Campos, né? E ainda teve as suplementações, que às vezes ele conseguiu passar um pouco mais do orçamento. Então, assim, a política da infância e adolescente em Campos precisa melhorar, como em qualquer outro setor, em qualquer outro lugar do Brasil precisa melhorar, mas nós não negligenciamos o papel do poder público dentro dessa política, portanto, com muita luta, com muita dificuldade, está acontecendo. Perfeito. Até o Maurício Batista está colocando aqui no Face sobre as inspeções, e é o que a gente acabou de perguntar aqui, Maurício. Cara, assim, a prefeitura emitiu uma nota, eu queria trazer aqui para você comentar também a outra parte. E tem uma outra parte que eu fiquei sabendo, e aí é só questão de extraoficial, para você trazer a sua versão para a gente, se de fato procede essa informação, enfim. Deixa eu só ver a nota da prefeitura. A prefeitura diz que o Ministério... Não, aqui é a ANIC. Também tem uma outra ação no Ministério Público, eu vou te pedir. Só achar que a prefeitura reafirma o compromisso com a política de acolhimento. Nesse período também, tem aqui, a atual situação, na nota, entre aspas, é reflexo de um desequilíbrio orçamentário provocado dolosamente pela suspensão dos repasses do cofinanciamento estadual na área da saúde desde o final de 2024, comprometendo significativamente as finanças municipais e exigindo readequações em diversos setores. Ou seja, o cofinanciamento era para a saúde. Não tinha nada a ver diretamente com a infância e juventude, mas vai se, como disse aqui, readequando, então, para poder não faltar em tudo. Foi isso também. E esse corte do cofinanciamento, não custa nada lembrar, foi feito exatamente por um campista quando o governador interino, que é o Rodrigo Bacelar, deixou a Alerj para assumir o governo do estado naquele período. Foi exatamente nesse período de junho, não foi? Em que o governador viajou, ele assumiu o governo do estado. Dentre outras coisas que marcaram a passagem dele lá, ele fez essa, cortou o cofinanciamento, alegando que Campos não estava com os documentos corretos ou em dia, tudo certinho para receber o cofinanciamento, e fez aquela outra manobra também, que aí é política, nós vamos falar depois, mas que acabou dando uma brecada, talvez, na sua pré-candidatura, que foi a demissão de Washington Reis. Logo imediatamente perdeu aquele acordo que ele tinha com Bolsonaro. Mas vamos falar disso lá na frente. E aí eu te peço para explicar, esse corte do cofinanciamento afetou vocês também? Sem sombra de dúvida, a gente está falando de mais de 200 milhões, né, para o município. A gente está falando de um valor irrisório.
Nós estamos falando de um valor que deveria ser aplicado dentro de uma pasta, que é a pasta da saúde, e a saúde não espera. Né? É aí que eu falo, é muito fácil, Cláudio, ter os discursos, né, que precisa melhorar, que está faltando isso, mas é engraçado que os mesmos que estavam fazendo discurso contra as dificuldades que o município estava enfrentando, não eram os mesmos que subiam ou falavam nas mídias ou na tribuna sobre justamente o porquê do não repasse. Nós estamos falando de alguns vereadores que têm contato direto com a Alerj, que poderia tentar, junto da Alerj, resolver o problema, né? Falar que por falta de documentações o repasse ele foi suspenso, né? Então, e quando voltou agora também, é bom lembrar que só veio, se eu não me engano, 66 milhões dos 200 e pouco. Né? Então, assim, quando teve essa dificuldade orçamentária, porque é um impacto orçamentário muito grande, né? E aí nós temos que parar com discussões vazias, e quando eu falo de discussões vazias, é justamente tentar jogar para a galera, tipo, porque tem DAS, porque tem RPA, mas são essas pessoas também que fazem funcionar. E graças a Deus tem que também levar em consideração, como o prefeito tem levado, o salário de todos os servidores, de todos os funcionários da prefeitura em dia, porque funcionário que não recebe vai perder o prazer de trabalhar ali, porque pode amar o trabalho, mas está trabalhando para receber. Então, quando deixou de vir esse repasse, impactou em diversas áreas. Olha como é sério. Então, acho que tem coisas, Cláudio, que a gente pode discutir e brigar politicamente. Existem pautas que não cabe a discussão ou a briga política. Pode ter a discussão, mas não pode ter as intervenções, as retaliações políticas, porque tem coisas que não espera. Porque quando você deixa de passar um financiamento, tem pessoas morrendo naquele momento ali. E aí, quando você precisa atender a demanda, como a continuidade das melhorias dos hospitais, que não pararam, graças a Deus, o Hemocentro, que também não parou, quando isso acontece, tem que tirar de algum lugar. E aí outras pastas serão impactadas. É menos importante as demais pastas? Não, se fosse menos importante, elas não existiriam. Mas só que existem a prioridade da prioridade. Então era necessário naquele momento o prefeito, junto com o controle, com a procuradoria, sentar com sua equipe e encontrar um caminho para não faltar pelo menos o básico dentro da assistência à saúde. Mas e o financiamento que vem do governo federal? É qualquer município, qualquer cidade que tenha no seu orçamento, que é um plano que é feito anual, e a gente sabe disso, menos 200 e poucos milhões, será que não vai impactar? Vai, porque todo o cálculo, todo o planejamento foi feito em cima daquele valor. Então, assim, a briga política que às vezes permeia a nossa cidade, ela faz as pessoas perderem a noção do certo, do errado, do óbvio. Então, assim, não é porque eu estou do lado de Vladimir, mas eu vi o prefeito por várias vezes recuar em pautas que nós fomos contra que ele recuasse. Mas entendendo que é um gestor, entendendo que as brigas políticas precisavam ficar um pouquinho para trás, ele precisava recuar para que a cidade continuasse avançando, muitas das vezes ele tomava posição como líder que mesmo contra a posição da sua base. Porque ele entendia que, se eu não recuar agora, quem vai sofrer é o povo. E às vezes nós somos muito sanguíneos. E Vladimir, por vezes, ele não foi sanguíneo. A gente conhece Vladimir. Sabe que, por muitas vezes, ele dá resposta, ele vai pro pau. Mas quando ele entendia que os prejuízos iam refletir na nossa população, ele recuava. Então, assim, foi difícil? Foi. A turbulência tá passando? Tá. Mas ele tomou as medidas certas e foi justamente mexendo nos orçamentos das demais pastas para conseguir atender uma demanda chamada saúde. É o tal da gestão, né? Verdade. É isso aí. Tem que antever o problema para não acontecer uma tragédia. E aquele negócio, né? Um bom gestor é aquele que não fica inerte e também toma medidas necessárias quando se faz necessário, por mais que elas sejam impopulares. Então, assim, a gente vai ver nos primeiros 4 anos de mandato do Vladimir e agora, nesse ano de 2025, ele tomando medidas que para muitos são impopulares, mais necessária. Isso é ter coragem, porque não adianta você querer só agradar, sabendo que a população, às vezes a oposição, ou às vezes alguns grupos políticos, eles têm a visão, o panorama do hoje, Cláudio.
Eles estão vendo hoje a realidade. Agora, o gestor não. O gestor que trabalha para uma cidade, ele tem que enxergar o hoje, mas visando o último ano. Então, ele consegue ver de uma forma mais clara o que está acontecendo e aonde ele quer chegar, mesmo que a turbulência venha estar no meio do processo. Mas nós estamos avançando e continuamos avançando. Vamos falar sobre esses avanços, mas só para a gente já caminhar para o fechamento, então, dessa questão, eu li uma informação, eu vi alguma coisa de que havia uma determinação da justiça, e aí eu não acho que seja nada demais, eu acho que todo mundo merece conforto, merece todo o carinho possível, principalmente essas crianças, e aquilo que a gente falou, na situação que elas se encontram, de que forma elas foram parar lá. Assim, eu acho que é irrecuperável. A gente consegue criar um mecanismo de enganar o cérebro e levar a vida. Mas quando a gente passa um trauma de perder uma estrutura familiar, você sabe bem disso, você é um cara que divide com a gente aqui suas experiências pessoais e nos emociona sempre. E aí você chega lá e não tem um mínimo de estrutura, é terrível, né? Onde é, no caso, acolhido. Mas o que me causou estranheza foi que eu não entendi, parece que a justiça pediu para que todos os ambientes dos abrigos sejam com temperatura, com controle climatizado, isso aí, obrigado. Com climatizado, ou seja, na sala também, que não é comum a gente ter na sala da gente. O que não quer dizer que as crianças não mereçam, pelo contrário, por mim, pode colocar que eu vou adorar, e naturalmente você vai colher bons frutos. Mas, assim, numa situação de crise, né, um pouco de exagero, isso de fato aconteceu? Como é que é isso? Então, nós entendemos que a gente precisa atender as demandas das crianças, dos adolescentes que lá estão. Sabemos que não vamos conseguir atender na totalidade tudo. A gente entende também que como é bom que todos os quartos eles tenham o seu ar-condicionado, isso seria muito bom, né? Mas a gente entende que vai ter momentos que a gente não vai conseguir cumprir com isso, né? Até mesmo porque é aquele negócio, existe um processo, a gente precisa comprar uma quantidade muito grande, precisa ter um orçamento para isso. A gente sabe que o calor ele é intenso, mas precisamos estudar caso a caso, e aí é uma parte dentro da questão judicial que nós vamos em algum momento nos posicionar, esclarecendo alguns pontos, né? Os ventiladores que precisam de manutenção ou troca, nós vamos fazer a troca, mas assim, no atual cenário, no atual momento, vai ser muito difícil nós conseguirmos colocar até nos quartos ar-condicionado em todos. Estou falando de 8 acolhimentos com inúmeros quartos. Então assim, a gente vai estar dando a ventilação, em alguns momentos vai ser o ventilador, em outros momentos vai ser o ar-condicionado. Mas isso vai ter que ser conversado. Então a gente tem hoje, aí quero também parabenizar o doutor Matheus, o doutor Boechat, que é um camarada incansável nessa luta comigo aí, juntamente com o doutor Daniel, a doutora Vanessa, a equipe deles, acho a outra Vitória, se eu não me engano, que tem sido bastante presentes, né? Eles estão respondendo todas as notificações judiciais que estão chegando. Então, assim, graças a Deus temos logrado êxito. O doutor Boechat e o doutor Daniel têm sido muito participativos, indo nas audiências juntamente com a gente. Quando o doutor Boechat não vai, ele pede o doutor Daniel para ir. Isso mostra o compromisso, mais uma vez, que o município tem, não se isentando em fazer o seu papel. Então, assim, a gente sabe que no momento certo eles vão se posicionar dentro da decisão, né? Temos prazo para cumprir, eles vão se posicionar, a gente vai atender aquilo que realmente é possível, né? De forma responsável, né? E acredito, o bom senso que tem se mostrado tanto o doutor Márcio como a promotoria, é o que eu falei, eles não abrem mão de lutar pelo direito das crianças, que a gente entende, porque senão eles vão estar prevaricando também, né? E o papel deles é proteger as crianças, né? Então é um judiciário com bom senso, né? Campos cara, assim, muito privilegiado em certos pontos. Nós somos a terra aqui do Marcelo Lessa, que é eterno promotor, saudoso Marcelo Lessa, figuraço. Quem é que nunca teve aí... Assim, Marcelo é aquele tipo, né? Tipo Flamengo, ou você ama ou odeia.
Não tem ideia. E assim, o Marcelo era aquele cara que, pra gente da imprensa, por exemplo, que convivia com ele, era, né, tenso. Do nada ele passava o rodo e espinafrava tudo. Me lembro de uma enchente que teve, acho que foi em 2008. Ele explodiu uns diques lá na Baixada. Fui tentar fazer uma reportagem com ele na matéria. Foi fazer uma. Eu tava cobrindo ele no aeroporto, porque ele foi de helicóptero lá, porque o pessoal cortou as mangueiras das máquinas que ele colocou. Falou, vou implodir esse povo, essas máquinas, esses troços, tudo aí, esses diques todos. E implodiu. Então, assim, e aí você chegava, Marcelo, eu quero falar com você. Isso é hora de falar comigo, rapaz? E do nada. Mas uma figura extraordinária. E aí você tem hoje, por exemplo, essa aqui que você está vendo aí, não sei, na tela do computador, a Nick, eu sou fã dessa menina. A Nick Rebelo assim, eu sou fã, não por ela ser promotora, não, essa parte ela está cumprindo o papel dela, beleza. Mas é justamente por fazer o extraordinário. Ela vai, cara, para as redes sociais, vai para as escolas, promotor não tem que ir para nada disso, não. Promotor não tem poder de polícia. O pessoal confunde muito as promotorias. Por que o Ministério Público não está aqui vendo que estão cercando a lagoa? Os caras não têm nem carro. Às vezes não tem nem... É um ajudante ali só, um auxiliar e olha lá. Então, mas a Nick faz um trabalho extraordinário, que você conhece muito bem, sabe? Justamente de orientar essas crianças. E é um trabalho pessoal. Ela já falou isso com a gente aqui. E aí tem agora um imbróglio com ela também. Aqui na matéria, ela é promotora de justiça de tutela coletiva da infância e da juventude e ajuizou também uma ação pública contra o município e contra a fundação. Como é que você já foi notificado? Como é que ficou essa parte da promotoria da infância e juventude? Então, primeiro parabenizar a doutora Nick, porque ela faz realmente um excelente trabalho. E, na verdade, você citou o promotor Marcelo Lessa, né? Porque, às vezes, a gente tem a ação dessas pessoas como os nossos rivais, estão com o intuito de nos prejudicar. Não estão. Estão cumprindo o seu papel. E se não for assim, como eu falei, eles vão também prevaricar nas questões. O objetivo é justamente a criança, o adolescente. O objetivo não é perseguição política. É justamente permitir ou impedir que as políticas de proteção dessas crianças e adolescentes cessem. Parem, não sejam cerceados deles isso, o direito deles. Então, assim... a gente tem que agradecer, sim, o empenho de todo o judiciário, né, da promotoria, que tem se empenhado todos os dias para nos ajudar, de certa forma, o que eu falo, porque tem uma visão totalmente diferente da nossa em alguns momentos, e às vezes é bom, porque vai ser o contraponto, vai ser aquilo que vai nos fazer tomar decisões necessárias, que talvez a gente ache que pode aguardar um pouco mais. Então, assim, eu tenho um prazer de estar na pasta que eu estou, com todas as dificuldades. Eu falo que é uma pasta vigiada 24 horas pela promotora de tutela coletiva, da tutela individual, a vara da infância, mas, de certa forma, a gente consegue ter um olhar mais apurado nessas questões, e aí a gente consegue avançar todos os dias em pautas importantes. Hoje tem um inquérito que foi movido pelo Ministério Público, né? E esse inquérito ele visa justamente essa garantia de direito, não é justamente com o intuito de punir A, B ou C, mas de garantir que não vai ter falha no processo, né? No decorrer dessa caminhada. Então, assim, eu acho que tudo que é para melhoria, tudo que é para crescimento, tudo que é para nós avançarmos, se faz necessário. Então, está cumprindo o papel. Eu vou questionar o papel, que é esse papel, portanto, é a promotoria de tutela coletiva. E o que nós temos hoje dentro dos acolhimentos? Inúmeras crianças. E aí você fez um respaldo, que foi uma pontuação que é importante, né? Existem traumas que essas crianças já vêm carregando com elas. E eu falo, não é só trauma de ser tirado dos pais. É um trauma, talvez, de um assassinato de um pai, de um estupro que aconteceu com essa criança dentro de sua casa.
A violência que está muito presente dentro do seu lar, às vezes é colocada em situações de estar em um sinal. Então, assim, a gente tem que olhar muito mais do que um olhar de política partidária, de políticas públicas, recuperar essa criança. Eu vou dar um exemplo aqui para não me estender muito. Cara, eu tive um pai assassinado no tráfico. Então, assim, eu poderia fazer parte da estatística de estar dentro de um acolhimento. Graças a Deus, eu tenho uma mãe muito guerreira. Eu tive uma avó que faleceu ano passado muito guerreira. Uma tia que foi muito presente. Agora, pensa só, irmão. Nem todas as crianças têm uma mãe como a minha. Teve uma avó como a minha. Não, tem uma tia... Pela entendeu? Então, assim, como essas crianças, eu morava lá na Codinha, cara. Aquela casa pequena lá, que é um cômodo e um banheiro. O resto é tudo os cômodos da casa. Um cômodo com tudo. Então, assim, eu sei qual é a realidade dessas crianças. Eu sei qual é o dia a dia. Eu sei como é difícil a perda de um pai ou visitar um pai na cadeia. Então, isso para mim não é algo que tá fora da minha realidade. Então, quando eu falo que eu tenho o prazer de estar na fundação com toda a dificuldade que eu enfrento lá, com todos os riscos que eu enfrento, estando como vereador, podendo em algum momento me tornar inelegível por causa de um movimento que possa dar errado, mas é um propósito, porque eu sei o que é sentar com umas crianças, ouvir elas e elas falarem porque elas estão sentindo, porque eu também já passei, então eu consigo ter uma aproximação de realidade com elas bem maior. Então, assim, eu não vejo em nenhum momento o excesso do judiciário. Pelo contrário, eu me vejo dentro dessa realidade e que é muito bom saber que existe tanto o judiciário como também o governo atual que está preocupado com isso. Então, eu sei o que é isso, irmão. Perder um pai ou ter que visitar. Meu pai foi preso 3 vezes. Então, para mim era muito humilhante ter que visitá-lo. Eu vi um pai ter atitudes agressivas com minha mãe, comigo e minha irmã também. Então, assim, mas como eu falei, eu tenho uma mãe muito guerreira, uma avó muito guerreira, uma tia que foi muito guerreira, um tio que me ajudou muito também. E aí, quantas outras crianças que estão dentro do acolhimento que não tem? Não tem ninguém. Se caso minha mãe ela fosse negligente, o conselho tutelar, se existisse naquela época, iria me pegar e ia deixar na casa da minha avó ou na casa de um tio. Tem crianças que não têm nenhuma referência familiar. Então eu sempre falo, o que elas têm hoje? Somos nós. Elas têm que enxergar em nós a esperança. E aí, só para concluir, eu vejo a responsabilidade do governo de quê? A criança completou 18 anos. E aí, o que vai fazer com essa criança? O nosso município tem uma residência. Tem tipo uma república. Então, assim, o adolescente não tem para onde ir, ele pode ir para essa república que está sob o cuidado do Rodrigo Carvalho. E quando não tem a república, nós colocamos ele junto com o desenvolvimento, que é com a equipe de Rodrigo, dentro de um aluguel social, buscamos os benefícios que eles precisam, mobiliamos a casa e essa criança, esse adolescente que agora virou um adulto com 18 anos, ele vai para esse lugar. Também não joga o Léus, entendeu? Então, assim, é uma política que acontece e talvez ninguém consiga enxergar o que acontece por detrás de tudo isso. Então, o cuidado de 0 a 18 anos incompleto, mas quando completa 18 anos incompleto não tem para onde ir, o município ele tem um cuidado de ter uma república, que aí eu quero mais uma vez parabenizar a equipe de Rodrigo, como também tem o aluguel social, tem os benefícios que a gente consegue para essas pessoas, para que elas possam iniciar a sua vida. Como a gente busca, às vezes é um jovem aprendiz, um emprego, como já aconteceu. Nós temos jovens hoje que estão na república, jovens hoje estão em sua própria casa, inclusive um esses dias casou. Então olha só que maravilha. E mantém essa casa com aluguel social? Com aluguel social. Isso é com aluguel social. É um período, mas é justamente o período para eles conseguirem se projetarem no mercado de trabalho, né? Porque aí já não é mais responsabilidade do município, mas o município está cumprindo o seu papel. Nesse caso, não tem jeito, tem que ter começo, meio, né? E encaminhamento. Não vou dizer fim, mas vai ter alguns que vão tomar norte na vida. Infelizmente, terão outros que não terão norte na vida. Eu tenho a minha vida, eu tive um norte na minha vida, mas eu tenho familiares que estão. Sim. Entendeu? Então, isso faz parte. Não, perfeito. São 8h03, Leon. Eu preciso fechar para a gente virar essa chave para a política. Caso você queira fazer alguma consideração aí para a gente encerrar, fica à vontade. Se não... Não, é só isso mesmo, é só ratificar mesmo o comprometimento do governo
com as políticas da criança e do adolescente, né? Isso é provado todos os dias. Nós temos o Conselho Municipal, nós temos os conselheiros tutelares, que são nossos grandes aliados nessa luta. Nós temos aí as ações, e aí eu falo para você, o orçamento da própria fundação que corresponde a isso, deixa bem claro a responsabilidade do prefeito Vladimir Garotinho. Então, assim, jamais houve omissão, isenção das suas responsabilidades, né? E eu não tenho convicção que é um governo que leva essas políticas muito a sério. Bom, são 8h04. Vamos continuar conversando com o Leon Gomes, só que aí vamos deixar o presidente um pouco descansar e vamos falar com o presidente, outro presidente, o presidente do PDT, né, vereador licenciado. Como é que fica o posicionamento do PDT nesse xadrez político, nesse jogo pré-eleitoral, já avisando as urnas de 2026, o PDT Campos, como é que vai se posicionar? Lança candidatura própria, vai ter nome de Campos pelo partido para deputado estadual, para deputado federal? Como é que está essa composição, né? E tem uma série de mudanças já trazidas aí esta semana pelo Aloysio Abreu Barbosa lá no blog Opiniões, de alguns voos solos, de alguns companheiros seus de política, né, de outros partidos, mas que não esperaram o líder, resolveram já seguir adiante. Como é que você vai fazer também? Então são 8h05. Voltaremos a seguir para continuar essa conversa aqui com o Leon Gomes, ao vivo na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.